Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de Filosofia e Sociologia. Professor Davi com vocês, e hoje nós vamos tratar de um assunto, de uma personalidade da filosofia, da nossa história da filosofia, que é o filósofo Sócrates. Sócrates, que não é o Sócrates do Corinthians, que não é o nosso querido Dr. Sócrates, né, dos cachorros veterinários, etc. Mas é o Sócrates filósofo, o Sócrates que marcou a história da filosofia, que marcou o pensamento ocidental. Bem, gente, sobre esse filósofo é muito difícil nós precisar, né, fazermos assim uma precisão da sua existência. Existem determinadas pessoas, alguns hermeneutas da filosofia, que levantam a hipótese de que Sócrates não teria existido e de que ele teria sido assim um personagem criado por Platão. E isso por quê? Porque Sócrates não escreveu absolutamente nada, não deixou nada escrito, e isso levou algumas pessoas a entender que Platão, como o seu principal biógrafo, teria criado esse personagem. Nada é impossível para aquele momento que Platão vivia, que depois, mais adiante, nós vamos ver. Nós vamos estudar. O fato é que o filósofo Sócrates, ele marca a filosofia ocidental devido a ele ser um divisor de águas entre os filósofos pré-socráticos, que cuidavam apenas da filosofia, que cuidavam apenas de uma investigação filosófica do cosmo. Portanto, os filósofos pré-socráticos, eles eram cosmólogos, eles queriam compreender, né, entender a origem do universo, o arqué do cosmo. E para isso eles foram buscar lá nos elementos naturais, né? Por exemplo, Tales vai dizer que é a água, Heráclito vai dizer que é o fogo. Sócrates, ele vem numa outra direção, completamente diferente. A linha de pesquisa de Sócrates, o seu alvo, será o próprio homem. O homem situado em uma sociedade. O homem marcado pelas suas diversas circunstâncias. Então Sócrates, ele vai querer entender, compreender esse homem dentro da sua sociedade, dentro do seu meio político, e vai tentar compreender esse homem consigo mesmo. Daí aquela máxima que é atribuída ao filósofo: conhece-te a ti mesmo. Muito bem. A história da filosofia nos diz que Sócrates, ele foi um guerreiro que lutou na guerra do Peloponeso, uma guerra que foi marcada ali entre Esparta e Atenas. Ele foi alguém que participou ativamente da política ateniense, sendo inclusive um senador dentro dela, e que, num determinado momento da vida dele, se decepciona com tudo aquilo, se decepciona com a política ateniense, com a democracia ateniense, e cai fora, vai embora. Vai embora. E daí decide filosofar. Decide nas praças, nas ágoras, conversar com os jovens, conversar com a juventude ateniense. Então veja, o método de Sócrates vai ser sempre o diálogo, vai ser sempre a conversa. Então Sócrates, ele é um filósofo do diálogo, ele é um filósofo da conversa. Quem retrata muito bem isso é Platão. Platão, ele escreve em forma de diálogos.
E na maioria dos seus diálogos, né, existe a presença marcante de Sócrates. Sócrates ele vai ser o principal ator do diálogo socrático. E Sócrates ensinava exatamente, é conhecido como o filósofo das praças. Aquela pessoa que estava nas praças, dialogando com os seus ouvintes, com os seus jovens, mostrando para eles um caminho melhor a seguir. Muito bem. Conta a história que uma vez um amigo de Sócrates, chamado Querofonte, vai até ao oráculo de Delfos, né, o templo de Apolo lá, oráculo de Delfos, e pergunta a Pitonisa, sacerdotisa daquele ambiente, quem era o homem mais sábio de Atenas. Essa, por sua vez, responde, é Sócrates. Querofonte fica excitado e corre em direção a Sócrates, procurando por Sócrates, querendo entender, querendo dizer para ele. Quando chega diante de Sócrates, ele fala a novidade. Sócrates fica espantado e resolve buscar compreender o que era ser sábio. E diz a história que ele procurou, diante das personalidades do seu tempo, o que significava ser sábio. Diante dos políticos, diante dos professores, diante de todos aqueles que tinham poder dentro de Atenas. E Sócrates se decepciona, porque ele viu que ali ele estava diante de várias pessoas completamente prepotentes, completamente donas de si, sábios, aquela compreensão, né? Eu sou inteligente, eu sou sábio. E daí vem aquela máxima, né? Que é a máxima da ignorância socrática, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que é só sei que nada sei. Abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. O que significa essa máxima socrática? Essa máxima socrática significa que eu mesmo, tendo muito conhecimento sobre determinadas coisas, eu nunca vou saber de tudo. E eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que usar da minha humildade de que eu nunca sei de tudo. Como diz o Taiguara, numa das suas músicas, só fecha o seu livro quem já aprendeu. Então é melhor ficar com o livro aberto, nessa disposição de querer aprender sempre. A ignorância socrática, ela está direcionada para uma humildade que a pessoa que se propõe a conhecer, né, deve estar sempre atenta para isso. A humildade. Bem, uma das coisas que vocês ouviram muito falar também foi chamado método socrático. Veja, método socrático. Método significa em grego caminho. Então, caminho para um conhecimento. Caminho para se conhecer, para conhecer. Gente, nós podemos dizer com toda certeza que essa não era a preocupação de Sócrates. A preocupação de Sócrates não estava em um conhecimento epistemológico, em um conhecimento das ciências. A preocupação de Sócrates estava no conhecimento de si mesmo, do homem inserido dentro de uma sociedade e atingido por várias situações. E como é que esse homem vai responder a essas situações? Daí o conhece-te a ti mesmo. Mas o método, nós podemos até afirmar que o método socrático, que é conhecido como a maiêutica socrática, que eu vou já explicar para vocês, essa é atribuída a Sócrates. Nós podemos afirmar que ela é de Platão. Então Platão é que estava preocupado com o conhecimento epistemológico. Com o conhecimento epistemológico. Mas a história nos diz que a maiêutica é um método socrático. É um método dialógico. É um método que visa o diálogo. O termo maiêutica significa parturização das ideias. Ou seja,
Sócrates acreditava, defendia que todos nós temos ideias inatas, que nós estamos grávidos, cheios de conhecimento. Esse conhecimento que vem exatamente de dentro para fora. E que era necessário um trabalho de parto para tirar esse conhecimento que está dentro. A mãe de Sócrates era uma parteira, Dona Fenareta, e Sócrates, por sua vez, acompanhava o ofício da mãe. Possa ser que, olhando o ofício da sua mãe, ele tenha chegado a essa conclusão, de também ser um parteiro. Mas um parteiro não de crianças, mas um parteiro de ideias, porque Sócrates entendia que nós estamos cheios de conhecimento, cheios de ideias. Veja, esse caminho da maiêutica, desse método dialógico, ele tem duas vertentes. Vamos direcioná-los para dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da ironia, que não significa um cinismo, mas da ironia, que significa a desconstrução de várias ideias que você tem dentro de si. Como, por exemplo, com os preconceitos, com os falsos ídolos, ou como de Descartes, com os gênios malignos que estão dentro de você, que nada mais são do que os preconceitos. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, bandido bom é bandido morto. Quantas vezes você ouve, ou você já ouviu essa frase? Principalmente pelos veículos de comunicação, naqueles programas sensacionalistas. Por exemplo, vou pegar o programa do Siqueira Júnior. Quantas vezes você já não ouviu falar isso? Então você vai engravidando, você vai criando um preconceito dentro de si. E sem procurar investigar, sem procurar compreender essa frase, você faz dessa frase uma verdade para você. Bandido bom é bandido morto. A ironia socrática, ela procura, através de perguntas e respostas, desconstruir esse preconceito que você tem dentro de você. Quando você chegar à conclusão de que essa frase ela é completamente falsa, ou até mesmo verdadeira, dependendo, aí você destruiu um preconceito. Então você vai procurar construir um verdadeiro conceito. Aí vem essa maiêutica. Porque esse verdadeiro conceito, ele está na sua compreensão. Ele está dentro de você. Isso daí é a maiêutica socrática. A maiêutica socrática é a parturização. Primeiro, significa desconstruir o conceito, a ironia. Segundo, a maiêutica, tirar um verdadeiro conceito, mas que está dentro de você. Professor, como é que se faz isso? Muito simples, não é difícil. Suponhamos, por exemplo, que eu passe uma redação para você e peço para que você me fale sobre aborto. Você já tem uma ideia formada sobre aborto, ou pela moral tradicional, ou por alguns veículos de comunicação. Por exemplo, o atual governo, ele fala muito disso. Aliás, ele condena a esquerda, condena o socialismo, condena o comunismo, exatamente por estar contra a moral e os bons costumes. Ele entende que aborto, homossexualismo, etc., vamos dizer assim, comunidade LGBT, todas, vamos dizer, todos esses segmentos, todas essas ideias, elas são fruto de uma esquerda. Elas são fruto do socialismo, do comunismo. Eles colocam isso na cabeça das pessoas. O que a gente mais vê nos Facebooks, nos programas sensacionalistas, é direcionar aborto, legalização de aborto, e ideologia de gênero, a ideologia de esquerda, comunismo, socialismo, etc. Posso dizer para você com toda certeza que isso é falso, que isso não tem nada a ver. Por quê? Porque isso significa, isso daí, essas ideias,
elas significam as ideias que estão dentro de um projeto liberal, de comportamento liberal, que depois, mais adiante, nós vamos estudar. Agora preste atenção. Esses programas, eles tentam colocar isso para você. Então eu faço sobre o aborto. Lhe dou dois textos sobre aborto. Um a favor e o outro contra. Então, texto A é a favor do aborto, defende a legalização do aborto. O texto B defende essa não legalização. Ele é totalmente contrário ao aborto. Eu peço para que vocês leiam os dois textos. E a partir da leitura desses dois textos, eu peço que vocês trabalhem a conclusão, ou seja, exponha através de um texto que você vai escrever seus próprios punhos ou então digitando a sua compreensão sobre o aborto, a partir dos dois textos, ou se você quiser pesquisar outros autores, etc. Preste atenção. Quando o seu trabalho está pronto, aconteceu ali uma manhêutica. Aconteceu ali uma manhêutica, ou seja, você produziu, você pariu. O texto que saiu dali foi uma produção sua. Por isso nós podemos falar em manhêutica, em parturização das ideias, ou a favor ou contra. A favor ou contra. Então isso significa a manhêutica socrática. Bem, Sócrates foi um cara que morreu, condenado por 3 crimes. O primeiro crime foi desviar a conduta dos jovens, ou seja, corromper a juventude. O segundo crime foi negar os deuses de Atenas. E o terceiro crime foi propagar a crença em novos deuses. Foi levado a um julgamento numa ágora. A ágora ela servia para tudo, que é as praças, inclusive para julgamento. E ali ele foi condenado. E ali ele tinha como sair dessa. Ele tinha como negar isso. Então era necessário que ele pagasse, por exemplo, 50 galos. 50 galos era a moeda corrente naquele momento. Só que ele nega a pagar. Ele não paga os 50 galos. Por quê? Porque ele entendeu que ele foi condenado, mesmo que fosse de maneira justa, mas pela lei do seu estado. Pela lei do seu estado. E aí ele, lá na Apologia Socrática, ele diz aquela célebre frase, né? Bem, se alguém deve alguma coisa a alguém aqui, esse não sou eu. É o Estado que me deve, e não eu que devo o Estado. Com isso nós estamos dentro da ética socrática. O que é a ética socrática? Aí vem o conhece-te a ti mesmo. É como você se comporta com as pessoas. É como você, aquilo que eu chamo de intelectualismo socrático, é como você afirma algo sem ser coerente com aquilo que você afirma. Como, por exemplo, se você diz eu sou bom, e eu pergunto a você, me defina a bondade. Se você souber definir a bondade, isso pode significar que realmente você é bom, porque você sabe o conceito de bondade. Se você afirma eu sou ético, e eu pergunto a você o que é a ética, isso possa ser que você seja realmente o sujeito ético, sujeito moral. Por quê? Porque você conhece o conceito de ética. Então veja que a ética socrática ela estava muito associada à coerência com os conceitos, com aquilo que você realmente conhece. Então se você diz que eu sou bom, você tem que conhecer o conceito de bondade. Se você diz que você é ético, você tem que conhecer o conceito de ética. Tem que conhecer. Uma outra coisa na questão da ética socrática é que para Sócrates ser ético é respeitar as leis do Estado. Isso nós podemos ver muito claramente na Apologia Socrática. Ou seja, se o Estado me condenou, então eu vou ter que aceitar essa determinação do Estado.
Se o Sócrates resolvesse fugir, ele estaria sendo antiético. Mas ele não fugiu. Ele aceitou a sua morte. E a morte de Sócrates, nós podemos dizer que foi uma morte apoteótica. Um final feliz. Um final feliz. Então, gente, esse aí é Sócrates, é o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, nas nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Vá lá, dê um likezinho, curtam, se inscrevam, e daqui a pouco a gente volta com mais filosofia. Valeu, muito obrigado.